Bom dia, gente querida, tudo bem com vocês? Olha, o tema de hoje é um daqueles temas que realmente mexe muito com a gente, né? Porque eu vou falar sobre traumas. Eu quero começar perguntando para você: você tem algum trauma na tua vida? Algum trauma na tua história que você não tem conseguido esquecer? Você foi machucado no passado, você ainda se lembra, e quando lembra do trauma, você sente aquela dor voltar, como se fosse no momento que aconteceu? Olha, se você é uma pessoa que reconhece na tua vida algum trauma que te machuque, esse vídeo é para você. Se você, em contrapartida, não tem nenhum trauma, mas conhece alguém que tenha, esse vídeo também é para você. Eu decidi fazer esse vídeo refletindo sobre a vida de Jacó. Então, eu quero abordar o tema dos traumas na vida da gente, analisando a vida do nosso herói, né, do neto de Abraão, Jacó, o homem escolhido. Uma abordagem preliminar que eu quero fazer é que, mesmo pessoas que são escolhidas por Deus, né? A Bíblia diz que Jacó foi escolhido por Deus, e já no ventre da sua mãe, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Na verdade, ele não foi escolhido no ventre, ele foi escolhido na eternidade, né? Mas o propósito de Deus para Jacó era eterno, lá na eternidade. E mesmo assim, Jacó passou por muitos percalços na vida, por muitas lutas que geraram traumas para ele. Então, se você, se eu, passamos por circunstâncias assim, a gente tem que crer que Deus é capaz de nos dar a vitória. Agora, precisamos aprender a lidar com os nossos traumas, reconhecer por que machucou e, obviamente, trabalhar com eles, pedindo a graça de Deus, porque, sendo assim, seremos vitoriosos, como foi Jacó, o nosso herói de quem vamos falar agora. Tá bom? Bom, o primeiro trauma que eu queria mencionar aqui sobre Jacó é o trauma da rejeição. Gente, Jacó, o nome Jacó, Yaakov, ele é, na verdade, um nome composto, né? Yad significa mão no hebraico. Yaakov significa calcanhar, também salto de sapato, né? Então, Yaakov é uma junção dessas duas palavras. Por quê? Porque Jacó nasceu segurando o pé de Esaú, né? O calcanhar de Esaú. E a Bíblia diz que dentro do ventre da mãe eles já lutavam, né? A verdade é que quem nascesse primeiro tinha muitas vantagens, né? A primogenitura tinha muitas vantagens. Por quê? Porque o camarada tinha o dobro da herança, né, do que os outros filhos. Ele ficava com a metade, o restante ficava dividido pelos filhos, né? Então, no caso de Esaú, Jacó não fazia muita diferença, porque, obviamente, se fosse ficar com a metade, era metade para cada um, mas não era bem assim, né? A primazia, a liderança da tribo, do clã, era do primogênito, e, sobretudo, a bênção de Deus que estava sobre Abraão passaria para Isaac e para Ismael, né, que foi o filho primogênito. Mas a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Por quê? Simplesmente porque Deus conhecia o coração dos dois, né? Jacó a vida inteira lutou por essa bênção, e Esaú, por sua vez, muitas vezes ele demonstrou desprezo, né? A Bíblia até diz, né, depois que ele foi enganado por Jacó, né, que foi lá e disse para Isaac, o pai que estava praticamente cego, que ele era Esaú, e recebeu a bênção da primogenitura. A Bíblia diz que Esaú desprezou a bênção da primogenitura. Mas certamente Jacó cresceu traumatizado. E tem um texto em Gênesis, capítulo 25, versículo 28, que diz assim: Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Aqui não é a única razão do mundo, né, para que Isaac amasse mais a Esaú, porque Esaú
ia caçar para ele. Não, essa é uma das razões. Mas a verdade é que Isaac via em Esaú o seu primogênito, aquele através de quem a bênção de Abraão levaria a descendência. Só que ele não conhecia a vontade de Deus. Já Rebeca, logo que estava grávida, Deus falou: olha, tem 2 nações dentro de seu ventre, e elas vão lutar, mas o maior servirá ao menor. Então ela recebeu a revelação, mas nunca contou para Isaac. Agora aqui, gente, quantos de vocês têm traumas na sua vida porque talvez não tenham sido o filho predileto? Não é? Porque eu creio, sabe, que embora os pais amem a todos, sempre tem aquele quesinho, né? Aquela identificação, aquele filho sobre o qual ele projeta os seus sonhos, e aí acaba fazendo alguma diferença. E isso provoca muitas feridas na vida de filhos. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido: você pode até não ter sido o predileto do seu pai, da sua mãe ou de nenhum dos dois, mas de Deus você é. Você é o escolhido de Deus, você é o amado de Deus. E Jacó, ele reconheceu isso ao longo da vida dele. Ele certamente tinha aquele trauma, mas ele o superou, porque Deus ao longo da vida dele foi mostrando quão importante Jacó era e como Deus havia escolhido Jacó desde a eternidade, né? Então, o tema da nossa mensagem aqui é os traumas, né? Mas sob a análise da vida de Jacó. E eu quero mostrar 6 tipos de traumas diferentes. O primeiro, portanto, foi o trauma da rejeição do pai, né? De não ser o mais amado. O segundo trauma que eu quero mencionar, gente, é o trauma de ser odiado por causa da bênção. Lá em Gênesis 27, 41, a Bíblia diz assim: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da sua bênção, com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Uau! A verdade, gente, é que Esaú nunca estava nem aí com essa bênção. Quando Jacó pela primeira vez pede a primogenitura para ele, né? E ele está chegando de uma caça, e ele está morrendo de fome, e ele pede para comer daquele guisado, né, da sopa de lentilha. Jacó falou: não vou te dar não. E ele insiste, fala: eu não te dou, mas eu te vendo. Ah, mas o que você quer? Eu quero o direito da primogenitura. E Esaú fala assim: o que me serve esse direito de primogenitura? Estou morrendo de fome, eu dou para você o direito. Aí Jacó falou: dá não, jura que você está passando ele para mim. E ele jurou. Agora, quando Jacó vai lá e toma posse, tudo bem que foi de uma maneira inadequada, enganando o pai, com o consentimento da mãe, mas Esaú não estava nem aí, gente. Mas no momento em que ele perde a bênção, Esaú passa a odiar a Jacó. E o texto da Bíblia diz claramente que ele queria mesmo era matar Jacó, só ia esperar que Isaac morresse, né? Então, eu quero fazer uma aplicação aqui. Você já foi odiado por alguém de graça? Simplesmente porque a pessoa olha para você e vê a graça, a bênção de Deus na tua vida? Você já sentiu alguém com inveja, com ódio, querendo te prejudicar do nada? Simplesmente porque você brilha ou porque você se destaca? Pois é, isso aconteceu na vida de Jacó. E aqui eu quero fazer 2 observações nesse tema aqui, gente. A primeira é que muitas pessoas odeiam os outros porque desejam o que elas têm. E eu quero dizer algo para você: tudo que Deus for fazer na tua vida tem a ver com o propósito para o qual Ele te chamou. A Bíblia diz, né, a palavra de Deus em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Não adianta nada você querer algo que Deus não tenha te preparado para ser, né? Toda criança quer ser um jogador de futebol, todo mundo queria ser o Neymar,
Todo mundo queria ser o Cristiano Ronaldo, todo mundo queria ser o Messi, mas nem todo mundo tem esse chamado, gente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você é uma daquelas pessoas que odeia ou inveja porque você deseja o outro, não tenha inveja nem odeie ninguém por causa daquilo que Deus deu para ele. Porque Deus tem para você também dons, talentos, mas tudo segundo o propósito que ele tem para a sua vida. O propósito que ele tem para o teu irmão não é o propósito que ele tem para a sua vida. Então, você não pode nem deve odiar alguém porque está sendo, de alguma maneira, elevado a uma posição de destaque, está prosperando, algo assim. Por outro lado, eu quero dizer para você que é o objeto deste ódio, né? Você que tem a bênção de Deus para um determinado propósito, que alguém deseja, né? É o outro lado da moeda. Eu quero dizer para você que é muito melhor você ser abençoado e de alguma maneira as pessoas odiarem a você ou tiverem algum tipo de sentimento maligno contra você, do que você não se destacar. Veja, Gênesis 27:41 diz que Esaú odiou a Jacó por causa da bênção que o seu pai tinha abençoado. E detalhe, não é só a questão financeira, porque Jacó vai embora, gente, ele tem que fugir de Esaú. E ele sai dali de Beersheba, né? Ou Berseba, como está no português, e ele vai para Harã, que é a última cidade ali do vale da Mesopotâmia, né? Antes de que Abraão saísse da Mesopotâmia e fosse para o deserto, passasse pelo deserto da Arábia até chegar em Canaã. Então, ele vai para longe, vai lá morar na casa, ou pelo menos na vila de Harã, junto com o seu tio, né, Labão, que se torna o seu sogro também. E lá ele fica 20 anos, ou seja, com quem ficou todas aquelas propriedades de Abraão e de Isaac? Essas propriedades ficaram todas com Esaú. Então, na verdade, Jacó não ficou com a questão da herança financeira, ele ficou com a bênção de Deus. Então, o que eu quero aqui dizer para você, querido, uma forma de você vencer o trauma de passar por perseguição, pessoas que te odeiam, pessoas que te invejam, que te puxam o tapete, que fazem conchavos para te prejudicar. Infelizmente, isso tem até dentro da igreja. Mas se você é uma pessoa que olha para você e reconhece as bênçãos de Deus, glorifique a Deus, meu irmão, porque é melhor você ser tão abençoado que os fracos te invejem do que você não tenha bênção nenhuma e as pessoas tenham pena de você. Tá? Agora, se você é aquela pessoa que está olhando para si e está com pena de si mesmo, você está com a visão errada, porque Deus tem um grande propósito para você e também tem bênçãos para você. O terceiro tipo de trauma, gente, que nós vemos na vida de Jacó é o trauma de Labão. Por quê? Porque ele foi enganado pelo sogro, né? Vocês sabem, né, que Jacó chega lá e de cara ele se apaixona por Raquel, a filha mais nova. E ele tem que trabalhar 7 anos para poder ficar com Raquel. Acontece, gente, que quando ele vai dormir com Raquel na noite de núpcia, né? Tá tudo escuro, a coisa aconteceu naturalmente. De manhã, ele descobre que ele, na verdade, casou com Lia, a irmã mais velha. Aí ele vai reclamar com o Labão. Ele falou: como assim? Eu falei para você que eu queria casar com Raquel. Ele disse: aqui o costume é diferente. Você não pode casar com a mais nova se não casar primeiro com a mais velha. E aí teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel. E ele topou. Isso é que é amor, hein? Mas certamente houve o trauma, porque além de ser explorado, era família, gente. Então, às vezes, a gente também fica traumatizado ao longo da vida da gente, porque pessoas para quem nós fazemos bem, né? Pessoas para quem a gente se entrega, se dá e a gente espera uma contrapartida, elas não fazem isso conosco. Elas nos traem, elas agem de uma maneira egoísta, né? E quebrando a confiança, né? Mas, de fato, lá em Gênesis 29, versículo 25, a Bíblia diz: ao amanhecer, viu que era Lia, ou seja, depois da noite de núpcia.
Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel, porque pois me enganaste. Então é triste, né? Muitas pessoas são enganadas. Maridos que enganam mulheres, mulheres que enganam maridos, não é isso? Irmãos em Cristo que enganam aos outros, que agem pelas costas. Isso fere a gente, isso deixa a gente traumatizado. Mas como é que Jacó venceu esse trauma? Ele venceu esse trauma pedindo a Deus que Deus o abençoasse. Gente, mesmo que ele fosse enganado pelo tio Labão, pelos cunhados, tendo que trabalhar tanto tempo, ele prosperou mais do que os outros. Então, meu querido, confie em Deus. Não tem melhor maneira de vencer o trauma do que confiar em Deus e ver a bênção de Deus fazer com que você prevaleça. Não fique aí voltado para o passado, se lembrando de coisas que te feriram. Olha para cima e diga: Senhor, manifesta a tua graça, manifesta a tua bênção na minha vida. E todo aquele a quem Deus abençoou, os traumas ficam para trás. Então, gente, mas o que eu acho lindo na história de Jacó é que, apesar dele ser esse homem escolhido por Deus lá na eternidade, esse homem teve muitos problemas. Então, querido, se você tem problemas, se eu tenho problemas, nós não podemos achar que Deus não nos abençoa, não se importa conosco, simplesmente porque temos problemas. Saiba você que Deus, mesmo escolhendo o indivíduo, mesmo ele sendo de Deus, Deus tendo um propósito extraordinário para ele, ele pode passar por traumas. A diferença é que tem gente que fica a vida inteira lambendo as feridas e tem gente que pede a cura para Deus, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Amém? Bom, gente, o quarto tipo de trauma é o trauma de Lia, né, de Jacó em relação a Lia. Ou seja, de ter que viver com uma esposa que não ama. Tá? Gênesis 29, 30 diz assim: e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Ou seja, Lia, num primeiro momento, se tornou para ele um peso. Mas aqui também eu quero fazer algumas observações lindas, tá? Porque o trauma ali não era só de Jacó, era de Lia também. Imagine você casar com um homem simplesmente porque o teu pai mandou. Não foi resultado da escolha dele. Deve ser muito triste, né? E mesmo depois que Raquel se casa com Jacó, Lia, a vida inteira ela ficava triste, porque Jacó não amava. É interessante porque cada filho que ela teve, Lia, né? Para cada um dos filhos, ela dizia: agora o meu marido vai me amar. Né? Aí teve Rúben, depois Simeão, não é isso? Depois Levi e depois Judá. Né? É interessante porque Rúben é eis um filho. Ela fala: bom, agora que eu dei um filho para o meu marido, ele vai me amar. Né? Depois Simeão vem de Shema, né? Que no hebraico é ouvir. Então Deus me ouviu, agora o meu marido vai me amar. Depois vem Levi, né? Lev, no hebraico é coração. Levi pode ter a raiz de meu coração. Todo filho que ela tinha, gente, Lia, ela falava: agora meu marido vai me amar. E nada de Jacó amar. Ele continuava amando a Raquel. No quarto filho, ela chamou de Judá. Ela diz: agora eu vou louvar ao Senhor. Ela descobriu qual é o caminho de vencer o trauma. É não estabelecer sobre homens as expectativas. Ela descobriu que ainda que Jacó não amasse, ela ia adorar e louvar ao Senhor. Judá é o antecessor de Jesus, queridos. Deus deu a honra para essa mulher, para a mulher desprezada, a honra de ser a antecessora do Messias. Então, no seu quarto filho, ela falou: não vou dar mais nome, agora ele vai me amar. Não, agora eu vou adorar, eu vou louvar ao Senhor. Então, a minha palavra para você, nesta questão do trauma de Jacó e de Lia, é:
não tenha expectativa no amor de homens. É maravilhoso amar e ser amado, e nós podemos pedir isso a Deus, mas não coloque todas as suas fichas no amor de ninguém, mas no amor do Senhor, porque só o Senhor é aquele que nunca falhará conosco. Então eu profetizo na sua vida, você que é uma mulher que talvez tenha sido abandonada, você que é um marido que talvez tenha sido abandonado, você que é um filho que talvez tenha sido rejeitado, eu profetizo na tua vida que o Senhor te ama e você vai adorá-lo por quem Ele é, porque Ele cuida de você, se importa com a sua vida. Amém? Agora a gente tem que ver o lado de Jacó também. Ele não foi o culpado dessa situação. E ele teve que viver com a mulher que ele não amava. Sabe, gente, o casamento é uma coisa muito séria. É um relacionamento para a vida inteira. Então, você se casar com uma pessoa porque é obrigado, não é? Como é o caso de muitas moças que em outras culturas têm que se casar porque o pai escolhe, né, como na Índia, alguns países muçulmanos, casamento é, na verdade, um negócio. Isso é muito triste, né? E foi o que Jacó sofreu. Ele teve que viver com esta mulher, amando a sua irmã, né? Não foi fácil, mas Deus o favoreceu, ele pôde se casar com Raquel e teve filhos com ela, e Jacó foi feliz, foi liberto dos traumas. Mas um detalhe muito interessante, importante da gente dizer, é que Jacó, ele aprendeu a amar Lia. Quando morrem as suas esposas, morreu primeiro Raquel e depois Lia, quem foi enterrada com Jacó? Foi Lia, porque Raquel morreu antes, né? E não estavam tão próximos ali da caverna de Macpela, né, onde ele foi enterrado também. Então é muito importante, gente, que nós entendamos que os traumas, por piores que eles sejam e quaisquer que sejam eles podem ser superados se nós tivermos a bênção de Deus, tá bom? O quinto trauma, gente, é o trauma de Raquel. Por quê? Porque ele casou com Raquel, amava Raquel, mas ela era estéril. Então, o texto em Gênesis 30, versos 1 e 2 diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Gente, com certeza essa não foi a primeira vez que Raquel falou isso para ele, né? Porque não tinha por que ele se irar logo de cara, mas ela devia ficar no ouvido dele. Por que Deus não está me dando filho? Olha, você não é o homem da bênção, por que ele não me dá filho? E ficava cobrando. Um dia ele se irou e falou: escuta, por acaso eu sou Deus? Foi Deus que fez o teu ventre seco, que não frutifica o teu ventre. Então, isso também gerou, gente, um trauma. Além do trauma de ter que administrar duas esposas, ele tinha que administrar o ciúme das esposas, não é? Lia porque não se sentia amada, Raquel porque se sentia amada, mas não dava filhos, e a irmã dava, né? Então, assim, foi um trauma que ele teve familiar, e tem tanta gente que está me vendo agora, que está vivendo um trauma familiar. E mais uma vez eu quero dizer, queridos, o homem de Deus, com a bênção de Deus, superou os seus traumas. Então você e eu, que somos abençoados por Deus, também podemos superar. E o último trauma que eu quero aqui dizer para vocês é o trauma dos cunhados. Ele foi acusado pelos cunhados de apropriação indébita, ou seja, de desonesto, de ladrão. Em Gênesis 31, versículo 1, a Bíblia diz: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, primos e ao mesmo tempo cunhados, né, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Ou seja, a bênção de Deus estava sobre Jacó. E os cunhados diziam assim: ele está roubando do nosso pai, ele está ganhando com o que era nosso, com o que era do nosso pai. E ele ouvia os comentários, gente. A verdade é que ter as bênçãos de Deus não exclui problemas.
Mas a lição aqui é que Deus nos dá vitória sobre os problemas. Eu sei que muitos que estão me vendo aqui já foram injustiçados, já tiveram pessoas desconfiando do seu caráter, da sua integridade, né? Porque olha a sua prosperidade e fala, ah não, deve ter feito alguma maracutaia para ter crescido, né? E muitas vezes, gente, dentro das próprias famílias, a gente percebe inveja. Quando um cresce, o outro inveja, né? E aqui, então, os cunhados de Jacó, né? Os filhos de Labão, ficavam comentando. Eu quero também dizer que ter a bênção de Deus, muitas vezes vai atrair a inveja das pessoas. E de novo, eu pergunto, o que você prefere? Ser invejado ou que as pessoas tenham pena de você? Eu não estou aqui fazendo uma apologia da inveja. Olha que bom, que inveja. Não, inveja é horroroso. Aliás, a Bíblia diz que dura é a ira, cruel é o furor, mas quem pode contra a inveja? A inveja é o pior sentimento que alguém pode ter contra você. Agora, às vezes é inevitável, gente. Quando a bênção de Deus está sobre a tua vida, quando você floresce, quando você prospera na área da tua vida, eu não estou falando de teologia de prosperidade, tá? Estou falando de você ser uma pessoa competente, uma pessoa que onde põe a mão a coisa vai para adiante. Isso certamente gera inveja nas pessoas, até as pessoas mais próximas. Mas eu prefiro ter a bênção de Deus do que ser uma pessoa de quem muita gente tem pena. Então, ter a bênção de Deus garante que no final vai dar tudo certo. Nós precisamos buscar a bênção de Deus mais do que qualquer coisa na vida. Agora, eu termino esta palavra dizendo: todos nós passamos por circunstâncias ruins, contrárias, adversas, que nos causam perplexidade. O que Deus espera de nós? Que nós confiemos nele, que perseveremos, que amemos aos nossos inimigos e deixemos que ele faça a sua obra, que no seu tempo ele há de fazer com que nós sejamos mais do que vencedores. Então eu quero orar por você agora, ao terminar esse vídeo, para que você seja liberto dos seus traumas e que a tua vida floresça, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto profissionalmente, quanto do ponto de vista familiar e social. Amém? Deus quer tocar na tua vida e te dar todas as ferramentas de que você precisa para cumprir o seu propósito. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Ele foi humilhado, Pai, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ó Pai, ele se tornou filho do homem, desprezado pelos homens, para que nós pudéssemos receber a nossa bênção. Senhor, todas as maldições que estavam sobre nós foram quebradas. Então eu oro agora, Senhor, por esse irmão, por essa irmã que está ferido, traumatizado por qualquer circunstância semelhante a estas que eu citei, ou até mesmo diferentes. Senhor, que ele se lembre, Senhor, que ele é amado, escolhido, e que a bênção do Senhor, ó Pai, não causa dor, mas acrescenta muitos aspectos positivos na vida daqueles que a têm. Então, Senhor, que eu e os meus irmãos busquemos a cura no Senhor, que nós não busquemos a mudança das circunstâncias, porque algumas vezes as circunstâncias mudarão, outras vezes elas não mudarão, Senhor, e o Senhor pode nos dar a vitória a despeito disso. Então, Deus, esta irmã querida cujo marido abandonou, que talvez esteja acreditando que a única maneira de ser feliz é que ele volte para ela, que ela tire os olhos do homem e coloque os olhos em Deus. Este irmão, Senhor, que talvez tenha perdido tudo e esteja acreditando que só voltará a ser feliz se voltar a ter todo o dinheiro que teve, Senhor, que ele tire os olhos, Senhor, do dinheiro e coloque os olhos em Deus. Ó Deus, esse irmão, essa irmã querida, talvez que perdeu o marido, a esposa, o pai, a mãe,
Senhor, e que está ferido, com o coração dilacerado e que acredita que não pode mais ser feliz, que o Senhor também tire os olhos dessa circunstância ou até mesmo do tempo de felicidade e coloque, Senhor, os olhos no Senhor, porque, Pai, um dia a Tua palavra nos promete que o choro não vai mais existir, porque o Senhor enxugará toda lágrima dos nossos olhos e, Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Amém. Amém. Querido, obrigado por você estar aqui até agora. Eu quero lembrar a todos vocês que é muito importante a sua interação, o joinha, o curtir, o compartilhar, o comentar, porque quanto mais interação houver, mais esse vídeo se tornará relevante diante do YouTube e ele impulsionará e mandará para mais longe. Amém? Que Deus te abençoe, o Senhor é contigo, força, levanta a tua cabeça, Deus te ama. Você pode ser rejeitado de homens, mas do Senhor, você é o escolhido, é a escolhida. Um beijo no seu coração, fique com Deus.